Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para gravar o nosso bate-papo de segunda, que são vídeos sempre voltados para nossa vida espiritual, né? Nas segundas-feiras eu não faço vídeo falando sobre nada de loja, sobre nada de empreendedorismo, às vezes até falo alguma coisa que tem a ver com o tema, né, do vídeo, mas precisamente nós vamos conversar sobre a nossa vida espiritual, tá bom? Então, se você ainda não acompanha, passa a acompanhar com a gente aqui os nossos vídeos de segunda-feira, o meu vídeo de segunda-feira. Eu não falo sobre religião, tá, gente? Eu falo da palavra de Deus. Deus sempre me dá um versículo para trazer para vocês e eu sempre deixo Deus me conduzir e começo a falar sobre aquilo que Deus está tocando no meu coração para falar aquele dia, tá bom? E hoje, gente, Deus me deu 2 versículos. Eu sempre trago um versículo para vocês, mas hoje Deus me deu 2 versículos para falar com vocês. E o vídeo de hoje é sobre deserto. Ó, o vídeo de hoje é bem forte, tá? Então presta atenção nos 2 versículos que eu vim trazer aqui hoje para vocês. Primeiro versículo, ele está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos a obedecer ou não seus mandamentos. Esse é o primeiro versículo que eu trouxe para vocês hoje, falando sobre deserto. Lembra, presta atenção direitinho no que eu tô falando desse versículo aqui. E agora eu vou ler o próximo. A próxima passagem está em Isaías 35, versículos 1 e 2. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Amém? O que eu quero conversar com vocês aqui hoje sobre deserto? Gente, vocês sabem que eu não tenho roteiro sobre esses vídeos e eu peço a Deus para Ele me guiar em tudo aquilo que eu vou falar para vocês. Eu sempre ligo aqui a câmera só sabendo o versículo que eu vou falar, porque é Deus que me dá. E aí eu vou falando com vocês aquilo que Deus vai tocando no meu coração. Primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre deserto é o seguinte: o que é o deserto? O deserto, aqui em Deuteronômio, ele está explicando como foi a passagem do povo de Israel quando eles eram escravos no Egito. Depois de José, né, muitos anos depois de José, o povo hebreu passou a ser escravo no Egito. Antigamente eles não eram escravos. José foi o vizir do Egito, né? Ele era um cargo abaixo do faraó e ele era do povo hebreu, né? E muitos anos depois da morte dele, com o passar dos anos, vindo outros faraós, né? Os outros faraós que vieram acabaram escravizando o povo hebreu. O povo hebreu se multiplicava muito, porque era uma promessa de Deus a Abraão que o povo hebreu ia se multiplicar muito, né? O povo de Deus ia se multiplicar muito. E aí, por receio, né, deles causarem uma rebelião e tal, o faraó acabou escravizando o povo hebreu, né? E eles ficaram muitos anos no Egito, se eu não me engano, foram 400 anos no Egito como escravos, né? E até que Deus, o povo começou a clamar, o povo resolveu clamar a Deus para que Deus os libertasse do Egito, né? E aí foi que Deus enviou Moisés. Quando o povo clamou, Deus enviou uma pessoa para que pudesse salvar eles, para que pudesse libertar eles. Quando o povo clamou, né? Então, essa passagem de Deuteronômio, ela fala
depois que o povo foi livre. Porque quando Moisés, na história de Moisés, né, Moisés nasceu daquele povo, só que Moisés ele foi adotado pela princesa do Egito e foi criado pelos egípcios no palácio. Então Moisés foi criado como um príncipe e depois de um tempo, ele buscando ali as suas raízes, né, sentindo ali, ele sabia, sempre soube que ele era hebreu, que ele não era egípcio. Então depois com um tempo ali, ele quis saber dos costumes do povo dele, né, dos hebreus. E aí ele começou a se questionar e não aceitar o tratamento que os egípcios davam aos hebreus, né? Né, como eles eram escravos, né, eles eram chicoteados, eles batiam neles, né, eles morriam, né, naquele sofrimento ali na escravidão. E aí Moisés começou a ficar inconformado, e até que um dia ele acabou executando um oficial que estava maltratando um escravo, e aí ele teve que fugir para o deserto mais uma vez. E aí Moisés foi para o deserto, né? Foi um momento da vida dele que ele saiu de tudo aquilo que ele tinha, palácio, riqueza, tudo, foi para o deserto. Nesse momento que ele foi para o deserto, ele chegou até a terra de Midian. Deus guiou ele pelo deserto, ele não morreu pelo deserto, ele foi até a terra de Midian. E ali na terra de Midian, ele conheceu uma família que ajudou ele e acabou se casando com uma moça dali de Midian, fez sua família ali e começou a viver ali, no deserto. E aí, depois de muitos anos, né, que isso aconteceu, Moisés já tinha se casado com Zípora, já tinha tido seus filhos, o povo lá no Egito, eles começaram a clamar, que eles não aguentavam mais aquela vida de escravidão, de sofrimento, começaram a pedir socorro de Deus. E aí que eles pediram o socorro de Deus, Deus já tinha preparado Moisés para isso, para ser o libertador, né? E Deus veio e chamou Moisés numa sarça pegando fogo, né? Uma árvore que só queimava nas pontas, mas no fogo não consumia a árvore pegava fogo, mas nada acontecia com a árvore. Deus conversou com Moisés ali naquela sarça e disse para Moisés que Moisés iria libertar o povo dele, né? Que era uma vontade dele, mas ele sabia que ele não podia voltar para o Egito sozinho, que ele não ia ter o que fazer sozinho, que ele ia acabar sendo morto, né? Se ele voltasse. E aí ele ficou no deserto e não tinha como voltar. E aí, quando Deus falou com ele, Deus falou para ele que ele poderia voltar porque o faraó que estava governando o Egito naquele momento não era mais o faraó que queria matá-lo, e sim era o irmão dele que tinha sido criado com ele a vida toda no palácio, que amava ele. Então ele poderia voltar, que ele saberia que ele não ia ser executado. E aí olha como Deus prepara todo o caminho. Mas Moisés passou pelo deserto e viveu no deserto, né? Midian era uma terra ali no deserto e tal. E aí Deus falou com ele o momento que ele ia voltar para o Egito, que ele ia libertar o povo lá no Egito, né? E aí Moisés foi, Deus guiou Moisés a todo momento, vieram as 10 pragas até que o povo foi liberto. Nisso que o povo foi liberto né, Deus abriu o mar e o povo atravessou o mar e foi para o deserto. Aquele povo, ele viu todas as maravilhas que Deus realizou. Aquele povo viu os milagres com seus próprios olhos. Aquele povo hebreu, eles viram cada praga que Deus enviava, não tocava no povo hebreu, né? O rio se tornando em sangue, os hebreus tinham água, só os egípcios que não tinham, né? Todas as pragas que vieram, Deus salvou o povo hebreu e as pragas não acometiam os hebreus, só os egípcios. Então você imagina, não tem nem como hoje em dia as pessoas às vezes não querem crer no milagre, né?
querem atribuir um milagre a uma coisa humana ou alguma outra coisa, não quer acreditar que foi um milagre. Naquela época não tinha nem como dizer que não era milagre, que não era agir de Deus, porque Deus fazia distinção das pessoas, só acontecia com os egípcios, não acontecia com os hebreus. Então eles viram todos os milagres, praga por praga, eles viram tudo que Deus fez. E na última, Deus salvou os primogênitos dos hebreus e levou os primogênitos dos egípcios, porque ele falou que faria isso. E aí, ele deu todas as chances do faraó ceder antes disso acontecer, né? Porque nós temos livre-arbítrio, gente. Nós precisamos entender isso. Muitas pessoas às vezes questionam Deus. Ah, porque Deus permite que isso aconteça? É muito fácil a gente querer questionar Deus sobre uma coisa que não convém a gente, mas para aquilo que convém, a gente não fala nada, né? O livre-arbítrio, ele me convém para eu fazer o que eu quiser. Agora, para aquilo que eu não quero, ele não me convém. Ah, por que Deus deixou? Né? Então, Deus é justo, 100% de justiça. Então, assim como ele te deu o livre-arbítrio para você querer buscar ele ou não, ele deu o livre-arbítrio para todos os seres humanos. Os seres humanos que fazem maldade, eles estão fazendo dentro do livre-arbítrio deles. Você acha que Deus gostaria que as pessoas fizessem maldade com os outros, que as pessoas matassem o outro, que as pessoas estuprassem, fizessem? Deus não quer isso pra ninguém. Deus sofre com isso tudo, né? Deus, ele é um ser de infinita misericórdia. Deus sofre muito com toda a maldade que ele vê. Só que Deus não volta atrás na sua palavra. Então, quando Deus disse que nós teríamos livre-arbítrio, isso serve para tudo. Nós temos livre-arbítrio de fazer o que nós quisermos, mas nós temos as consequências nessa terra e nós temos a consequência na justiça dele depois, no juízo final. Você pode ter certeza que todo mundo que faz maldade, todas as maldades que as pessoas fazem, Deus está vendo e está anotando todas. Então, nós vamos ser julgados por tudo aquilo que a gente faz. Então não tem essa de, por que Deus permite? Deus permite porque você tem livre-arbítrio, o outro também tem livre-arbítrio. Então, infelizmente, o outro quer fazer com o livre-arbítrio dele maldade. Ele vai ser julgado depois. Deus não faz nada, né? Deus permite que as pessoas façam porque Deus não volta atrás da sua palavra. Deus disse que você tem o livre-arbítrio e Deus é justo. Você tem livre-arbítrio, mas você vai ser julgado e você vai pagar por tudo que você está fazendo. Então nós precisamos entender isso. E o que aconteceu com aquele povo ali do deserto? Eles viram todas as maravilhas, inclusive eles viram o mar se abrir diante deles ali, o mar se abriu, eles passaram no meio do mar com as águas assim levantadas, eles passaram no meio, na terra seca, no meio do mar. Eles viram todos os milagres que Deus realizou para salvar eles, para libertar eles. Quando eles chegaram no deserto, eles começaram a reclamar, eles começaram a murmurar. Os planos de Deus não era que aquele povo ficasse 40 anos no deserto, eles ficaram 40 anos no deserto. Você acha que Deus queria isso para eles? Não, Deus não queria. Deus queria, se eu não me engano, era para eles ficarem ali 40 dias, ou mesmo que fosse um pouco mais, mas era muito pouco tempo que Deus ia manter eles ali no deserto, né? Deus não quer deserto para ninguém. Deserto não é lugar da gente ficar, é lugar da gente passar. E eles ficaram no deserto porque eles reclamavam, eles eram murmuradores, tudo eles reclamavam. Gente, eles foram libertos da escravidão e ainda assim eles reclamavam. Eles chegaram a dizer que antes eles fossem escravos no Egito do que fossem livres no deserto para viver no deserto. Eles estavam reclamando de viver no deserto. Só que o deserto era necessário por um momento, porque Deus estava preparando o exército de Israel para que eles fossem tomando as cidades que eram a terra prometida. A terra de Canaã, que era a antiga terra de Abraão, era a terra que eles iam tomar de volta. Só que Deus, ele estava preparando o exército, porque eles não sabiam guerrear. Deus estava preparando o exército, Deus estava dando todas as instruções para Moisés, depois para Josué, para que eles fossem conquistando as cidades e eles conquistassem a terra de Canaã, né?
Então, eles precisariam ficar no deserto um tempo, mas Deus estava provendo tudo. Deus provia comida, Deus provia água, Deus dava água da pedra. A água saía da pedra. Deus fez fontes amargas se tornarem doces. Deus fez águas ruins se tornarem águas potáveis. Sabe? Chovia manjar dos céus, maná, né, que a gente chama maná. Chovia maná dos céus, que era um tipo de comida doce, era uma coisa deliciosa ali, que era de caía chovia dos céus, eles só precisavam catar no chão. Gente, pelo amor de Deus. O que esse povo reclamou de estar no deserto e Deus fazendo tudo. Deus mantinha uma coluna de fogo durante a noite para manter aquele povo todo aquecido, porque no deserto é muito frio à noite, porque venta muito, porque não tem árvore, não tem montanha, então é tudo aberto, então venta muito à noite, está muito frio, e durante o dia é muito quente. Deus mantinha uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de vento durante o dia. Gente, e aquele povo murmurava. Por isso eles ficaram 40 anos no deserto, por causa de tanto eles reclamarem e por causa que eles não confiaram nos planos de Deus e no propósito que Deus tinha para a vida deles. Ou seja, eles não confiaram em Deus durante o seu processo no deserto. E é isso que eu quero falar para você hoje. Eu vim contar essa história para você entender o que é o deserto na sua vida. O deserto é o momento que você está sofrendo, porém é o momento que Deus está te dando para aprender alguma coisa que Ele precisa que você aprenda para depois você chegar à terra prometida, para depois você chegar na terra de Canaã. Você não pode querer atropelar as etapas, porque muita coisa você aprende no deserto. Eu trago para vocês pela minha vida. Eu passei muito aperto na minha vida. Eu tive um deserto muito grande onde eu sofri muito e chorei muito. Gente, o tempo que eu, falando para vocês em relação à loja, eu passei um tempo de muito sofrimento com os meus erros, coisas que eu errei, que eu fiz errado, coisas que eu sei que Deus permitiu eu passar, porque era o meu deserto. Eu precisava passar por aquilo dali para eu aprender o que eu precisava aprender. Tudo que eu falei para vocês em alguns vídeos atrás, que eu tive muitos calotes, eu tive muitos problemas com crediário aqui na loja, né? Até hoje eu tenho algumas prateleiras vazias que vão ser completas em nome de Jesus essa semana ou semana que vem. O que acontece? Eu passei um período de deserto, né? Em que eu estava fazendo pedidos pequenos, né? Comprando pouca mercadoria, porque eu não tinha condição de comprar mais mercadoria, porque eu tomei vários calotes grandes que me desestruturaram, e além dos calotes, o crediário em si, mesmo o cliente que paga direito, quando vem vários clientes de crediário ao mesmo tempo e levam vários produtos ao mesmo tempo, eles deixam vários buracos, e se você não tiver como repor, você vai ficar com aquele buraco na sua prateleira um tempo. E eu sofri muito tempo por causa desse processo, por causa desse período em que eu tive, eu precisei parar de comprar no prazo para que eu pudesse retomar o controle do meu negócio, né? De todo o problema que eu tive. Eu tive o meu período de deserto. Foi um período que eu sofri bastante com erros que eu cometi, muitos erros que eu cometi, e coisas que Deus permitiu que acontecesse comigo, porque hoje eu entendo que Deus ele sempre converte uma desgraça em bênção. Tudo que eu passei nessa passagem de Deuteronômio fala aqui que esse deserto, Deus os pôs à prova para saber se estavam resolvidos a obedecer ou não seus mandamentos. E eu passei exatamente por isso no meu deserto aqui. O meu deserto, Deus permitiu que eu vivesse para ver se eu ia ser firme, se eu ia me manter fiel a Ele.
porque eu sabia que a minha loja era propósito de Deus, pela forma como Deus me deu. Então Deus permitiu que eu passasse um deserto, um sofrimento muito grande aqui na minha loja, para ver se eu ia me manter firme, ou se eu ia desanimar, ou se eu ia desistir, ou se eu não ia mais confiar nele, eu iria achar que ele não ia mais realizar um milagre na minha vida, que eu não fosse mais conseguir dar a volta por cima. Então eu precisei ser lapidada nesse tempo desse deserto, porque esse deserto foi o momento que eu mais clamei a Deus na minha vida, foi o momento que eu mais sofri, eu fui humilhada, tá? Fui humilhada, porque às vezes você precisa recorrer a alguém para te ajudar, às vezes você precisa pedir alguém ali se pode te emprestar um dinheiro para você suprir alguma coisa que você tá precisando, e aí você é humilhado, você é cuspido, né? Então Deus permite que a gente passe por certas coisas porque ele tem um propósito. O que acontece é que Deus quer saber de você se esse deserto que você está vivendo, se você vai se manter fiel a ele nesse deserto e vai confiar que ele sabe o que ele está fazendo. Porque hoje eu entendo que Deus permitiu que eu passasse pelo deserto que eu passei para que hoje eu tivesse experiência para passar para vocês. Tudo que eu passei, que eu errei, hoje eu posso chegar aqui e falar, gente, isso aqui eu fiz errado, não deu certo, não faz isso, faz assim, faz assado. Porque quando eu comecei, não tinha ninguém para falar o que era para fazer, o que não era, como que você geria um negócio, como que você tocava um negócio, né? Não tem ninguém que ensina isso pra você, né? Você aprende na marra. Então, eu entendo que Deus tem um propósito comigo e que Deus permitiu que eu passasse por isso para ver se eu ia me manter firme e se eu ia confiar nele. Muitas vezes eu pensei em desistir, eu achei que eu não ia conseguir passar por isso, que eu achei que eu não ia, porque eu já não aguentava mais, já tinham falado para mim, fecha sua loja, vai fazer outra coisa, né? E eu não desisti. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Eu sei que Deus tem um propósito, eu sei que Deus vai operar um milagre, eu preciso confiar em Deus. E eu me mantive firme e eu permaneci confiando em Deus. E Deus hoje tem me mostrado que Deus tem me honrado, Deus tem me abençoado e Deus tem me guiado em tudo na minha vida. Tudo que eu tenho feito, Deus tem providenciado tudo aquilo que eu preciso, né? Hoje eu sinto uma unção de Deus sobre a minha vida. Na época do deserto eu não estava sentindo isso. Hoje eu estou sentindo que Deus tem me aberto várias portas. Deus tem me mostrado várias coisas. Mas por quê? Porque no momento que era para eu passar o deserto, eu obedeci a Deus, eu me mantive firme no meu deserto, eu não desisti, eu não desanimei, né? Eu não murmurei, eu não reclamei. Claro que eu tive momentos em que eu falei, Senhor, por que eu tô sofrendo tanto? Se você está questionando a Deus, Senhor, por que eu estou sofrendo tanto? Peça para Deus te mostrar o que Ele quer que você faça. Porque no momento que eu questionei a Deus por que eu estava sofrendo tanto, ao mesmo tempo eu pedi para Ele, Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu faça, porque eu não estou aguentando mais essa dor, esse sofrimento. Eu preciso da Tua direção, eu preciso saber que esse sofrimento tem um propósito. Então, se você está no deserto, se você está passando por um momento que você não sabe o que fazer, que você não entende como você vai sair desse deserto, se você acha que tudo acontece com todo mundo, menos com você, se você acha que o seu tempo de dar certo não chegou ainda, peça para Deus te mostrar o que Ele quer de você e fala, Senhor, eu confio em Ti, faça a Tua vontade na minha vida, porque Deus me trouxe aqui para falar para você hoje que embora você não entenda o que Ele está fazendo na sua vida e você esteja questionando a Ele, Senhor, por que eu estou passando por esse deserto? Senhor, por que eu estou sofrendo tanto? Senhor, por que eu não saio do lugar? Se você está questionando isso para Deus, Deus me trouxe aqui para te dizer hoje que Ele quer que você confie nele. Ele quer que você
Clame a Ele e coloque a sua vida, o seu negócio diante dele. Fala, Senhor, eu não sei por que que eu tô passando por isso, eu não sei por que que as coisas estão acontecendo desse jeito, eu não sei por que que eu não consigo sair do lugar, mas eu vou permanecer fiel, porque eu confio que o Senhor é um Pai que nos guia e que o Senhor faz o melhor por nós. Porque Deus, gente, Deus não é um caixa eletrônico aonde a gente só saca as bênçãos, só pede a Deus aquilo que a gente quer e Deus faz as nossas vontades. Deus não é não é alguém para você chegar ali só fazer o pedido daquilo que você quer, ficar pedindo e Deus fica realizando os seus desejos. Deus não é um gênio da lâmpada que você vai orar e vai falar, Senhor, faz isso na minha vida, e Deus vai fazer. Deus, ele sabe o que é melhor para você. E existem coisas na nossa vida que às vezes Deus não dá porque não é aquilo que Ele quer pra gente, porque não é aquilo que é o melhor pra gente. Deus sabe o que é o melhor pra você. Às vezes, se Ele não te deu aquilo ainda, às vezes é porque você ainda não tá preparado para aquilo dali, ou é porque aquilo dali não é pra você, porque Deus tem algo melhor pra você. Sabe por que eu falo isso pra vocês? Quando eu abri essa loja aqui, eu queria muito um outro ponto que tem aqui na minha cidade, uma outra loja. Eu queria alugar um outro ponto, uma outra loja. E essa outra loja, eu cismei com essa loja. Doideira da minha cabeça, eu cismei. Quando eu pensei em abrir loja, eu namorava essa loja, esse ponto, né? Cismei que eu queria essa loja e eu colocava, né, pra Deus, que eu tinha vontade de abrir uma loja. Deus conhece meu coração. Só que Deus falou comigo que não era aquela loja ali que eu ia alugar. Quando Deus preparou essa loja daqui, gente, essa parede aqui não era rosa, isso aqui era tudo de chapiscado. Eu tive que emassar tudo, pintar tudo, eu tive que fazer obra, trocar piso. Essa parede aqui era de PVC, não era parede de concreto, essa parede onde tem a porta. Metade da parede era concreto, metade era de PVC. Tinha um vidro quebrado aqui no meio da parede, onde é essa minha parede de nicho. Então eu tive que fazer obra aqui na loja. Então quando Deus me mostrou, começou a tocar no meu coração que essa aqui seria minha loja, eu não conseguia visualizar e eu não conseguia entender, mas Deus foi guiando passo a passo de como que eu cheguei até o ponto que eu peguei a chave dessa loja na mão, até o ponto de eu inaugurar ela. Eu não tinha dinheiro para fazer essa obra e Deus foi fazendo milagres. E eu nem acreditei como as coisas foram acontecendo. Depois que eu já tive a loja, eu comecei a perceber que aquele ponto lá, que eu cismei que eu queria aquele ponto lá, aquele ponto é horrível. Ninguém para lá. Todo mundo que abre loja lá fecha. E hoje em dia esse ponto já deve ter uns 6 meses que ele tá parado sem ninguém alugar. Vocês imaginam se eu tivesse batido o pé e cismado de ir pra lá? Mas Deus me incomodava e tocava no meu coração que não era lá que era pra eu ir. E Deus preparou essa loja aqui pra mim. Então por que eu tô falando isso pra vocês? Porque às vezes o que você acha que é o melhor pra você, Deus sabe que não é. E às vezes Ele não permite que aquilo aconteça na sua vida, porque aquilo não vai ser bom pra você. E você tá cismando em bater naquilo dali. E não é aquilo que Deus quer pra você. Deus tem algo melhor pra você. Deus me deu um ponto no centro da cidade, do lado do posto de gasolina que tem na minha cidade, do lado do principal mercado da cidade, em frente à principal farmácia. Eu estou no centro da minha cidade. No centro da minha cidade. E Deus é tão misericordioso que justo hoje mesmo que eu estou gravando esse vídeo para vocês, segunda-feira, hoje veio aqui o dono desse imóvel. Ele faleceu semana passada, infelizmente ele faleceu. E aí a filha dele teve aqui para poder conversar comigo sobre a renovação do contrato, porque agora é ela que vai tomar conta do ponto. Então assim, quando eu falei com ela, eu brinquei com ela, eu falei assim, olha, esse ano eu fiz 3 anos aqui, porque ela perguntou o negócio de contrato e eu falei, esse ano eu fiz 3 anos aqui. Ela falou, já tem 3 anos que você tá aqui? Eu falei, tem. E ela compra coisa comigo aqui toda semana, né? Isso é muito bacana, né? Deus é maravilhoso. E ela é minha cliente, né? Ela agora vai ser a minha locatária e ela é minha cliente, ela compra toda semana.
Então, e ela é gente boa toda a vida, ela é um amor de pessoa. E ela que vai tomar conta agora dos imóveis do pai dela, né? A minha loja ficou entre os imóveis do pai dela que ela vai tomar conta. Então, o meu aluguel, quando eu for pagar agora, eu vou pagar a ela, né? Então, eu tô citando isso pra vocês justamente porque eu falei de loja e Deus preparou esse ponto e hoje já tem 3 anos que eu estou aqui. Com a graça de Deus, Deus tem me conduzido, né? Então, o deserto, ele não foi feito para ninguém ficar. Você só fica no deserto se você não obedecer a Deus e se você não confiar em Deus, que foi o que aquele povo, que aconteceu com o povo hebreu. Eles murmuravam tanto, reclamavam tanto, que eles ficavam 40 anos no deserto. Até que toda aquela geração de murmuradores passasse e viesse a nova geração só de Josué, eles ficaram no deserto. Porque eles reclamaram tanto, tanto. Eles reclamavam todo dia. Eles reclamavam de tudo. Todo dia eles reclamavam. Você imagina um Deus poderoso que fez milagres, abriu o mar na sua frente. Você não vai confiar que Ele está cuidando, que Ele tem um propósito para você estar no deserto? Você imagina aquele povo que viu os milagres e reclamava. A gente não pode reclamar das coisas. Não reclame. Confie em Deus. Confie que o seu deserto é um processo que você precisa passar. Deus está te lapidando. Se você está sofrendo hoje porque você está passando por um deserto, acredita que Deus tem um propósito no teu deserto. Eu aprendi muito. Tudo que eu aprendi hoje, que eu falo com vocês, foi no tempo do meu deserto. Esses dias, ontem, uma amiga minha, uma seguidora daqui do canal que virou amiga, minha linda Mauri, ela tem um canal aqui no YouTube que chama Mauri Beauty, né? A Mauri, ela comprou o meu livro também, ela é um amor de pessoa, uma mulher de Deus, e ela falou comigo assim ontem: Bianca, eu admiro a sua coragem, porque você... Admiro a sua coragem porque você não teve um vídeo aí pra trás que você falou que você se prejudicou por causa de crediário, que você teve muitos problemas, né, por causa disso. E tem muita gente que tem medo de falar essas coisas na internet e ser julgado, né? Tem muita gente que só quer falar das suas glórias pra passar credibilidade pros outros, né? Porque tem lógica, a gente dá dica. Se você falar que você erra, a pessoa às vezes não vai querer ouvir sua dica. Mas igual eu falei pra ela, o meu propósito aqui no canal é justamente ser transparente. Porque tudo que Deus me conduziu a passar, hoje eu sei que o que eu errei, eu não erro mais. Tudo aquilo que eu errei, eu aprendi. Então, com os erros a gente aprende, a gente sabe o que a gente não deve fazer mais. Então, Deus tem um propósito em todas as coisas, eu não tenho medo de nada. Eu tenho um propósito com Deus aqui de ser sincero e passar a verdade para vocês. Assim como vocês vêm vendo o meu crescimento, eu tenho mostrado para vocês o meu crescimento dia a dia. E eu passo para vocês o que eu tô fazendo de diferente do que eu fazia de errado, o que eu tenho mudado, o que eu tenho visto que a gente precisa fazer pra gente poder ter sucesso no nosso trabalho como consultores, né? Então, assim, gente, entenda o processo do seu deserto. O seu deserto é o momento que Deus está te ensinando. Então, confia no Senhor, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus, Ele é Pai. Ele não é um caixa eletrônico. Ele é Pai. E o que o Pai faz? O Pai dá tudo que o Filho pede? O Pai dá tudo que o Filho pede? Quando o Filho pede uma coisa que ele quer muito, mas que o pai sabe que vai fazer mal pra ele dá? E aí, porque ele não dá, ele é um pai ruim? Ele é um pai zeloso. Ele é um pai que cuida. Ele é um pai que tá te ensinando o que é o melhor pra você. Então, acredite no seu processo. Confia em Deus. Se você quer uma resposta mais íntima com o Senhor, tira um momento do teu dia e ora todos os dias, tira um tempo com Deus
e ora todos os dias ali, conversa com Deus. Se você quer alguma coisa específica de Deus, fala: Senhor, me mostra o que o Senhor quer de mim. Eu estou sofrendo muito, Pai, mas eu entendo que eu preciso passar por isso, que é permissão tua. Então eu te peço, me mostra o que eu preciso fazer e me dá a força que eu preciso para poder enfrentar, porque eu vou enfrentar e eu vou me manter firme. Nós precisamos ter a fé de Jó, porque Jó foi provado. Jó perdeu tudo que ele tinha, porque o diabo disse que se ele perdesse tudo que ele tivesse, falou com Deus, se ele perder tudo que ele tem, ele vai blasfemar, ele vai te negar. E Deus permitiu que o diabo tirasse tudo que ele tinha, mas Deus depois restituiu tudo em dobro para Jó, porque Jó foi fiel e não blasfemou. Ele disse: tudo que eu tenho foi Deus que me deu, assim tudo que eu tenho Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor, porque eu não sou ninguém sem Deus e tudo que eu tenho foi Ele que me deu, tudo que eu tenho é dele. Então se Ele quiser tirar, é dele, foi Ele que me deu. Isso é uma fé surreal. Isso é uma fé e um temor, uma confiança sobrenatural. Então é essa fé que nós precisamos ter, que mesmo que a gente não veja o que Deus está planejando para a gente, mesmo que a gente não entenda o processo de Deus na nossa vida, nós precisamos confiar, apesar de tudo, apesar de todo o sofrimento que você está sentindo hoje, que você está passando agora. Você precisa colocar sua vida diante de Deus, falar: Senhor, eu estou sofrendo, toma aqui minha vida, eu não estou aguentando mais sofrer, eu não sei mais o que eu faço, me ajuda, me dá um refrigério. Todas as vezes que eu estive desesperada, eu só me desespero diante de Deus. Eu não vou contar minha vida para ninguém, eu não vou pedir ajuda para ninguém, eu não vou contar para amigo que eu estou desesperado, não. Eu vou, me ajoelho para Deus e choro com Ele, porque eu saio de lá revigorada. Deus me dá um renovo. Então é isso que a gente precisa, se fortalecer em Deus. No momento que você não está aguentando, chora com Deus. Clama, coloca o teu joelho no chão e clama: Senhor, não tô aguentando, me ajuda, Pai, me ajuda. Eu tô num ponto de não sei mais, de enlouquecer. Eu não tô aguentando de tanto sofrimento, Pai, me ajuda, me dá um refrigério, me dá um sinal de que o Senhor tá me guiando. Porque Deus vai te dar. Deus vai te dar um sinal de que Ele está no controle. E lembra dessa frase: Deus não é caixa eletrônico, Deus é Pai. Deus quer o melhor para você. É claro que Ele quer te dar tudo de melhor, só que Ele precisa te ensinar primeiro como você lida com o melhor para depois Ele te dar. Tá bom, gente? Então essa é a palavra que eu senti que Deus me fez trazer aqui para vocês hoje. Se você tá passando por um deserto, confia em Deus, porque Deus tem propósito no deserto. Deus não fez deserto para ninguém ficar no deserto. Você só vai ficar no deserto se você não obedecer a Deus. Olha aqui o que diz em Isaías, que foi o outro versículo que Deus me deu. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Deus vai fazer crescer flor na sua terra seca. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. É como eu tô me sentindo hoje. O meu deserto hoje, ele tem flores. O meu deserto hoje, ele tem frutos. Deus está promovendo frutos do deserto que eu passei. Então pensa nisso. Deus, ele quer fazer florescer o teu deserto. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Se você obedecer a Ele, como diz em Deuteronômio, se você obedecer e confiar que Ele sabe o que Ele está fazendo na tua vida, Ele vai fazer florescer o teu deserto. O deserto não é lugar de ninguém ficar, mas é lugar de você aprender o que você precisa aprender, porque Deus vai fazer o teu deserto florescer e todos vão ver a glória de Deus na tua vida, porque você permaneceu fiel enquanto você estava no deserto. Aleluia, louvado seja Deus, meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome por essa palavra. Gente, eu agradeço muito pela vida de cada um de vocês, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês e que essa palavra possa ter tocado no seu coração hoje. Coloca para mim aqui nos comentários se essa palavra foi para você, se você sente que Deus falou com você hoje, tá bom? Um beijo.
Fiquem com Deus, até a próxima segunda-feira.